Vamos lá, meus caros, tudo bem? Vamos falar do governo Lula, a famosa era Lula de 2003 a 2010, né? Então, vamos começar aí os nossos trabalhos. O governo Lula, seu primeiro mandato, né, se destacou pela sua política econômica aí no caso conservadora. Nossa, professor, conservadora, muito conservadora. Inclusive, Lula vai ampliar ali o superávit primário, que é a economia que é feita para o país pagar os juros da dívida brasileira. Então ele vai fazer toda uma ampliação para ali das restrições, do corte de gastos e um corte de gastos muito grande, muito brutal. O Lula faz um corte de gastos tão grande que, para vocês terem ideia, ele foi criticado por alguns economistas por fazer um corte tão forte ali com relação aos investimentos para pagar os juros da dívida, né? Um outro ponto ali que vai demonstrar dentro dessa política conservadora é o aumento da taxa de juros. Ele vai aumentar a taxa de juros também a valores extremamente altos ali para aquele momento, né? E muito se estranhou a esse aumento. Por outro lado, em 2005, toda a economia produzida pelo governo Lula acabou garantindo a ele um dinheiro em que ele pôde fazer antecipadamente ali a quitação dos juros ali, não só dos juros, mas da dívida que o Brasil tinha com o Fundo Monetário Internacional. O Lula, em 2005, quitou a dívida brasileira com o FMI. Né? E isso deu uma segurança muito grande ao Lula. Inclusive devolveu o dinheiro também que o Fernando Henrique havia pegado empréstimo, que era um empréstimo de segurança ali. Então ele faz toda esta situação. Isso garantiu ali ao governo brasileiro um processo de garantias de pagamento de dívidas com o mercado internacional, o que garantiu também a vinda de investimentos para o Brasil. O Brasil deixou de ser visto com desconfiança, e a própria figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula vai promover no seu primeiro ano de governo uma reforma da Previdência muito agressiva. Ele vai pegar o regime geral de Previdência, que no regime geral de Previdência Social contemplava tanto funcionários da iniciativa privada como funcionários públicos, e vai dividir os dois regimes em duas caixas: o regime geral de previdência social para funcionários privados e o regime geral ali o regime próprio de previdência social, né? Esse vai ser para os funcionários públicos, né? Então ele vai fazer essa divisão. E ali ele percebe que a maior dívida, o maior rombo na previdência vinha do funcionarismo público. Então ele elabora uma política para diminuir esse gasto do funcionalismo público da seguinte forma: primeiro ponto, os aposentados ali que eram funcionários públicos, a partir daquele momento que se aposentasse, porque eu não posso retroagir a lei, né, para prejudicar alguém, mas a partir desse momento, todos aqueles que se aposentassem naquele momento continuaria contribuindo para o INSS. E o processo de aposentadoria do indivíduo, ali de funcionários públicos, ali somente o máximo que a Previdência iria pagar para esse indivíduo seria ali o teto do INSS. Se caso o salário do indivíduo fosse superior ao teto do INSS, seria necessário ele fazer parte de um fundo de pensão para obter uma aposentadoria que complementasse ali o seu salário até o valor que ele recebia anteriormente. É uma reforma bem interessante, viu, meus caros alunos, pois ela deu condições de respiro para a previdência social nesse momento. No cenário internacional, economicamente, o mundo vivia o avanço das commodities, os produtos primários ali que estavam sem destaque na economia mundial, o que garantiu ao Brasil uma facilidade, principalmente para a obtenção de recursos com o aumento das exportações de produtos primários agrícolas, aí a soja, a questão do açúcar, o próprio álcool, vai se destacar nesse momento com a produção aí no Brasil. Nós tivemos uma queda do desemprego e a geração de 985 mil postos de trabalho com carteira assinada.
Já com relação à política, o Lula iniciou seu governo com uma pequena base política, porém, o que fez com que ele fizesse várias alianças ali, ampliando seu apoio. A grande questão que ele ampliou seu apoio com partidos de centro e centro-direita. E isso acabou gerando alguns problemas, porque acabou rolando o que nós chamamos popularmente do toma lá da cá. O Lula enviava projetos, né, para serem votados, para melhorar as questões do país, as próprias questões do Brasil, mas esses deputados exigiam alguma coisa em troca. Então o partido acabava do PT pagando valores para esses indivíduos votarem em projetos de lei favoráveis ali à população que haviam sido feitos pelo PT. Então é desse projeto todo, dessa situação toda, que surge aquilo que nós conhecemos como um ato de corrupção chamado mensalão. Porque a situação é incorreta, você não pode pagar alguém para votar favorável à sua medida, né? O que se torna um verdadeiro escândalo ali de corrupção. Outro caso também era indicação de políticos para as empresas estatais brasileiras. E o grande escândalo que surgiu é nos Correios, que ficavam com o pessoal do PTB. Outro escândalo de corrupção durante o governo Lula, no seu primeiro mandato, é o dossiê contra o Serra. O Serra era candidato a governador do estado de São Paulo, e ali algumas pessoas iriam falar que estavam entregando, vendendo um dossiê a indivíduos do PT que falava sobre o candidato governador do estado de São Paulo, José Serra, fazendo críticas a ele ao período em que ele foi ministro da Saúde. A ideia ali no caso era desmoralizar o Serra, dado os interesses políticos que o PT tinha no estado de São Paulo. Porém, a descoberta do dossiê, o Lula critica muito, principalmente aqueles indivíduos que tentaram comprar o dossiê. E também a fala também que houve nesse momento sobre as questões de enriquecimento do filho do Lula. Apesar de ser criticado, ser investigado, nada foi provado contra o filho do Lula até os dias de hoje. O Lula se destaca também em um outro ponto, que é na área social. Com seus programas sociais ali, a situação da transferência de renda. E no seu primeiro mandato se destacam dois programas. O Fome Zero, que era um programa de assistência social, de levar comida diretamente para as pessoas, e o programa Bolsa Família também. Assim como o aumento do salário mínimo dado durante o governo Lula tentava repor as perdas ali do trabalhador. E numa situação em que o Lula tentava equilibrar o aumento do salário mínimo com a demanda produtiva internamente no Brasil. Essa política toda faz com que o trabalhador tenha ganho e ao mesmo tempo também a inflação esteja controlada a níveis baixos. Bom, galera, esse foi o primeiro mandato do governo Lula. Eu vou encerrar aqui para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo aí, e logo a gente já vai falar do segundo mandato do governo Lula. Até mais.